obrigada a todos presentes, todos e todas, e vamos dar início, né, ao tema, né, que é as possibilidades de avanço e retrocesso no pós-pandemia, né. Lembrando que as reflexões que a gente vai trazer aqui, a gente está sempre fazendo a ponte, né, com a abordagem centrada na pessoa, uma abordagem humanista, e as reflexões que a gente vai estar fazendo hoje à tarde está dentro dessa perspectiva humanista, né? Ou seja, o que a gente tem observado é que alguns conceitos, né, algumas questões teóricas, né, que fundamentam, né, a prática da abordagem centrada, e quando a gente fala da prática da abordagem centrada, não está se referindo apenas à prática clínica, no contexto clínico, mas nas diversas relações, dimensões onde a abordagem centrada pode estar inserida. Então, a gente tem observado que há uma reafirmação, digamos assim, de alguns conceitos básicos da abordagem centrada nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? E a gente está observando que já deu para a gente perceber que o mundo já não é o mesmo, né, antes da pandemia. E o mundo, quando a gente fala de que o mundo não é o mesmo, a gente está falando de um mundo fora da gente, né, numa perspectiva mais macro, né? E também, obviamente, a gente está falando de um mundo micro, ou seja, desse mundo interno, né? Desse mundo de cada um, né? Cada um tá se refazendo, se ressignificando, dando novo sentido, buscando novo sentido, ou às vezes até perdendo o sentido, mas a gente está nesse processo de transformação, né? Macro, numa perspectiva maior, e também na perspectiva micro, né? Nesse sentido, a gente encontra muitos alicerces, né, teóricos da abordagem centrada na pessoa, e a gente justamente nesses alicerces teóricos, né, esses fundamentos teóricos propostos por Carl Rogers, que a gente vai discutir como, por exemplo, um aspecto que a gente considera como avanço, né, ou, aliás, como possibilidade. Tudo aqui a gente está colocando como possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, é uma das questões, inclusive, do próprio modo de estar com o outro, ou de estar diante da vida, é a questão da imprevisibilidade, né? A pandemia nos trouxe isso com muita ênfase, de um modo muito rápido, de que realmente não temos controle de absolutamente nada, né? A vida está aí acontecendo, a vida está se manifestando e a gente está sem o controle. E embora a gente soubesse disso, né? E tentando manter o controle sempre, embora a gente soubesse, mas a pandemia está nos mostrando isso com muita rapidez, né? Então a gente está num momento de crise, um momento de crise fora do mundo exterior, um momento de crise também internamente, e nesse sentido a gente tem duas possibilidades: ou a gente encontra avanços nisso, ou a gente encontra retrocessos, né? Ou a gente vivencia retrocessos. Então, um avanço que a gente observa, que a abordagem centrada na pessoa tem de modo muito caro, né? Ela é um elemento muito importante, é o que a gente chama de relação, né? O contexto relacional. E quando eu estou falando do contexto relacional baseado na abordagem, não estou falando necessariamente na clínica terapeuta-cliente, mas eu estou falando do contexto de relação de um modo geral, relação com as pessoas, né? A gente nunca esteve tão carente, digamos assim, ou tão necessitado de estar em relação, né? Quantas vezes a gente já, nesse período de isolamento, a gente tem tentado, né, buscar contatos. Isso que a gente está fazendo aqui agora, essa live agora, por exemplo, é uma necessidade de relacionamento, né? A necessidade de estar junto do outro, né? E abordar centrada na pessoa, ela traz isso, a relação como primazia do encontro, né? Então, ela predomina. E se a gente leva isso para o contexto psicoterápico, ela está, em primeiro lugar, mais do que, por exemplo, a técnica, né? Então, a técnica de estar curando não, desculpa, mas de estar trabalhando com o outro no processo que ele vai fazendo como cura, né, dele mesmo. Então, a relação se torna essencial, né? Então, um avanço que a gente nota é a reafirmação que a gente tem percebido da ideia de relação, né? Da relação com o outro, da importância do outro
para afirmar, né, para confirmar, para nos constituirmos, né, enquanto seres de relação, seres viventes na nossa própria existência, né? Isso é um avanço que a gente observa como reafirmação desse elemento importante, que é a relação, né? Por outro lado, né, já passando a bola aí para a Marísia, mas eu queria apontar uma possibilidade de retrocesso, né? A possibilidade de retrocesso é, ao mesmo tempo que a gente está sendo obrigado a lidar com esse mundo, né, exterior e com esse mundo interior em processo de movimento, em processo de transformação, uma possibilidade de retrocesso é a gente se perder, né? Perder de si mesmo, né? Perder-se nesse processo, né? Entrar numa busca desenfreada fora da gente, né? A dificuldade da gente estar com a gente mesma, né? É extremamente difícil. Muitas pessoas não conseguem vivenciar a quarentena sem que não tenha que estar olhando, né? Somos obrigados a estar olhando para a gente mesmo, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente está no mundo aí de modo automático até, então a gente está muitas vezes fugindo desse entrar em contato consigo, né? E é uma possibilidade a gente perder ainda esse contato, né? Apesar de sermos obrigados agora a olhar para a gente, pode ser tão doloroso o processo de autoenfrentamento que a gente pode estar na perspectiva da necessidade de se perder novamente, né? Isso é uma possibilidade de retrocesso. É assim que a gente tem observado com os princípios do humanismo, né? E aí eu passo a bola para você, Marísia, agora, para você começar também a falar como é que você vê essas possibilidades de avanço, de retrocesso, né? E a gente discutir mais com as perguntas que vem por aí. Boa tarde, né, a todos, a todas. Estamos aqui para conversar sobre as possibilidades de avanços e de retrocesso nesse contexto que a gente está vivendo mundialmente, globalmente, diante da pandemia, né, que estamos sofrendo, onde estamos vivendo momentos de uma grande crise, que é um momento de talvez a maior crise que a nossa geração e as gerações também próximas a nós, mais recentes, estão vivendo, né? Então, nessa linha, como bem disse Sandra, a abordagem centrada na pessoa, ela traz uma perspectiva humanista que se fundamenta em pressupostos que são super valiosos para a gente pensar e repensar também a condição do humano e da humanidade, principalmente no momento como esse. E, na nossa perspectiva, na minha e na dela, a gente vê um solo fértil para o reflorescimento do humanismo e mais especificamente no caso né, do que estamos falando aqui, do humanismo rogeriano, que é um humanismo que se sustenta em pressupostos e princípios que são fundamentais para a gente resgatar a nossa humanidade, a nossa humanização. E um desses que eu posso colocar aqui para vocês, que fundamenta a abordagem centrada na pessoa como possibilidade de renascimento disso, de ressurgimento disso na nossa existência, é da valorização da vida, que é um dos pressupostos da abordagem, da valorização da vida nas suas diversas manifestações, né? E do ser humano também nesse contexto como essa manifestação especial que, de alguma forma, por mais que a gente centre a vida, ou coloque a vida como o centro de maior importância, a gente fica refletindo e conversando, eu e Sandra também, sobre essa questão e que vocês estão vendo aí no cotidiano, nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, também o que seria da vida e da existência do planeta sem os seres humanos, né? Sem as pessoas. Vocês vejam as ruas, as praças, as lojas, os lugares onde o ser humano sempre circulou, estão praticamente vazios, pelo menos naqueles lugares, ou na maior parte dos lugares do mundo e aqui no Brasil, que estão respeitando realmente o isolamento social, a necessidade do isolamento social. Então, como falta a vida quando não existe o ser humano, as pessoas ali circulando, né? Como também os outros animais que fazem parte também do nosso sistema ecológico, do nosso ecossistema, que são os gatos, os cães, os pássaros, né?
realmente, assim, essa interação humano com os outros animais é que trazem a vida, potencializam a vida para a gente, né? Então, assim, é impossível pensar também o mundo e a existência sem os mares, sem as águas, sem o sol, sem a lua, né? Sem essas diversas manifestações da natureza, que são manifestações de vida e da vida. Então, assim, essa interconexão humana com os animais com os seres humanos e com todo o que cerca e circunda o nosso ecossistema e nosso espaço ambiental é fundamental, né? Então, assim, a abordagem centrada, ela prima por essa valorização da vida e coloca o ser humano aí também como um ser de excelência dentro desse processo também, principalmente o humanismo rogeriano, no sentido de que, embora Roger reconhecesse essa interconexão entre seres humanos e com todo o sistema solar, o sistema cósmico, com todo o universo e com todos os outros animais, todos os seres vivos, havia, e essa abordagem havia na parte dele um primado fundamental de respeito e de apreço por esse ser humano, pela pessoa, né? Eu até me lembro de uma expressão que é de um escritor e fotógrafo, o Sebastião Salgado, quando ele usou a expressão, né, de que as pessoas são o sal da terra. Eu realmente eu acho isso muito belo, muito bonito, e eu acho que realmente a gente está vendo isso, está com essa imposição de ver de maneira dura e cruel do quanto o ser humano ele é necessário, o quanto ele nos abastece, quanto o planeta precisa dele, e ao mesmo tempo também mesmo com os cuidados que a gente deve ter também, a ação desse próprio humano, que pode também ser muito desastrosa, e como ele, na relação com os outros seres vivos, eles compõem um quadro fundamental onde todas as partes são importantes, né? Então, assim, a vida e o ser humano, como também manifestação da vida, é um dos primados fundamentais da abordagem centrada na pessoa. E eu penso que, nesse momento, a gente está com possibilidades de cada vez mais valorizar e resgatar esse valor, né? E eu vejo já algumas expressões muito significativas nesse processo todo de crise, quando as pessoas estão aí cuidando umas das outras, expressando e criando movimentos solidários, né, de cuidado, de proteção, de manutenção da vida, né? Inclusive também ajudando os animais, alimentando os animais, dando água para os animais, e se encantando também vendo como os mares, as nossas águas, os rios, as cachoeiras, como o céu, como tudo está ficando mais bonito também, com a ausência um pouco ou muita dessa é, é, devastação, dessa degradação do meio ambiente que o ser humano também tem causado e produzido historicamente, né? Então, assim, essa coisa da gente ficar mais atenta à vida, a vida nas suas diversas manifestações e respeitá-la e ter apreço por ela, eu acho que é um dos fundamentos fundamentais que acredito que nesse momento histórico a gente possa estar atento, com mais cuidado, de ver como o ser humano ele é importante, como os outros animais são importantes, como a vida é importante, como a gente precisa cuidar de todos os seres vivos, né, para que a gente realmente seja feliz e tenha uma vida mais saudável, mais criativa, mais harmoniosa, né, nessa relação homem-natureza, né, homem-universo e o homem, o ser humano, como natureza, que tem que se reconhecer como parte, como natureza, né? Infelizmente, nem sempre as visões dicotômicas, ela reconhece o ser humano como parte da natureza e como a vida que faz parte de tantas outras vidas e está interconectada com outras vidas. Então, assim, eu queria colocar mais isso. E como retrocesso, também a gente pode. Nesse sentido aí, eu queria também puxar para a gente conversar um pouco mais adiante, né, nesse diálogo aí com as perguntas que podem emergir, da questão da empatia, porque na valorização do outro, na valorização da vida, é preciso e é imprescindível que a empatia se manifeste, né? Esses movimentos solidários, esses cuidados que eu estou observando que estão acontecendo no mundo todo, também está despertando essa potencialidade, essa dimensão humana que também a abordagem centrada enfatiza muito, que é a empatia, né? Esse olhar para o outro de sentimento, de comprometimento com esse outro, de cuidado com esse outro, de se importar com o outro. Eu acho que essa questão da empatia que a gente pode conversar
empatia e compaixão também, que são dimensões humanas, expressões humanas que estão interrelacionadas, mas que não podem ser confundidas, estão aí nesse jogo aí dessas possibilidades. E como retrocesso, só para eu dar um time aqui, está aí a questão da possibilidade do contrário, de que o ser humano, diante dessa crise, como a gente está falando aqui bem, não é uma visão determinista, vai acontecer assim, vai acontecer assado, é que esse ser humano ele possa cada vez mais se fechar em si mesmo, cada vez mais negar essa importância, esse valor que a vida e que os outros seres humanos, que os animais também têm, e cada vez mais embrutecer-se, endurecer o coração, endurecer os corações, né? Diante da dor e desse sofrimento, porque diante da crise há possibilidades e há também riscos, né? Então, assim, eu acho que a gente também corre o risco nessa situação que nós estamos também. A indiferença pode ser um dos retrocessos que o ser humano pode sofrer na relação com os outros, né? Com a crise da pandemia, nesse contexto de pandemia. Então, assim, há possibilidades, sim, mas há também riscos de que a indiferença aumente, o individualismo aumente, a falta de valorização da vida aumente, que a desqualificação do outro, seja esse os animais irracionais, outros seres vivos, e também do ser humano cada vez mais possa se expandir. Eu acho que cabe a gente refletir qual é o nosso papel aí nesse contexto. Até agora nós tivemos 3 perguntas aqui, eu vou ler as 3 e aí as professoras podem seguir. Tudo bem? Então, ok. A primeira pergunta é do Francisco Bento. Ele diz assim: parece que a pandemia sacolejou o mundo da técnica e o homem-máquina, forjado na modernidade. Essa lógica sofre processo de erosão, um convite para o auto-olhar e uma visada ao mundo. O humanismo se reconstitui, eu acho, como ferramenta para, entre aspas, olhar melhor o homem e as relações pós-pandemia? Ele pergunta isso. Em seguida vem Maria Lilian. A letalidade da virose tem provocado medo, principalmente diante dos números de mortes apresentados diariamente. Como a ACP pode ajudar no enfrentamento a esse medo, que conecta o indivíduo com a sua própria finitude? Depois vem Ítalo. Essa possibilidade de retrocesso ao olhar-se mais para si em tempos de crise, mencionada por Sandra, é um modo de expressar a necessidade de um sentido maior que os afazeres de outrora do cotidiano? E aí tem um outro comentário aqui, que é do Marcos Lordão, que ele diz: então podemos pensar que os preceitos humanista existencial diante desta pandemia, faz-se mais vivas e necessárias? Essa semana convidei meus alunos a refletir sobre qual a mudança que quero para o mundo e eu preciso iniciar por mim. Por enquanto é isso. Professoras? Então, como foram muitas perguntas, eu vou ver o que eu me lembro, né, do que foi colocado, e aí Marisa vai me ajudando a lembrar também, e a gente vai debatendo isso aí. Mas, assim, o que me lembrou, o que eu estou lembrando agora, né, é em relação ao medo, né? Teve uma pergunta aí em relação ao medo, né? E como podemos vivenciar essa questão aí, né? De enfrentamento ao medo. O que eu observo, né? Há uma necessidade, né, atualmente, né, de a gente viver sempre nesse mundo da felicidade, né? Então, a gente está sempre tendo que mostrar que está feliz, mostrar, né, nossas fotos aí nas redes sociais, a gente precisa, tem uma necessidade disso, e isso é entendido como felicidade, né? Há uma compreensão nessa direção de que é uma felicidade. Quanto mais a gente mostra que está bem, então a gente está vivendo. E o outro lado disso é que a gente tem evitado, né, entrar em contato com o que há de humano. E aí vem o resgate desse humanismo mesmo, né? Entrar em contato com o que há de humano, o que é
que há de humano, né? Além dos aspectos e da vivência das emoções positivas, né, que a gente vive, que a gente tem, que a gente precisa, que a gente sente, que a gente partilha, que a gente troca e tudo mais. Além disso, nós temos os aspectos que não estão nesse pacote que se vende, esse pacote da felicidade, né, que é vendido hoje, que a gente é obrigado a estar feliz, mesmo que tome um comprimido para que isso aconteça, mas a gente, nessa obrigação de ser feliz, a gente começa a fugir, a sair dos, digamos assim, das emoções que são parte do humano, como, por exemplo, o medo, a angústia, a tristeza, né? Porque a gente não pode mais estar vivendo, não pode mais estar triste, porque se está triste é porque está com depressão, é porque está com processo de adoecimento, quando, na verdade, faz parte da nossa vivência. Então, o medo, ele está presente, sim, né? Nós estamos medo e estamos também vivenciando o luto, né? Nós estamos luto pelo mundo que já não é mais o mesmo, no mundo que a gente vivia, que não está sendo mais possível viver. Luto pelo esse número crescente cada dia mais de mortes, né? Medo de que essa morte ela continue crescendo com todo mundo que seja conosco, com pessoas que são próximas a nós. Então, a gente vive esse medo. E esse medo, o humanismo, a abordagem centrada, ela facilita, né? Há uma facilitação de que a gente entre em contato, sim, com esses sentimentos. A necessidade da gente entrar em contato com esses sentimentos. Por quê? Uma vez que a gente entra em contato com isso, que a gente assume também isso, com certeza a gente vai ter melhor condição de ressignificar, de encontrar um sentido, de chegar no fundo do poço, digamos assim, para ressurgir. Senão a gente fica na beirada e não consegue encontrar um novo sentido, porque aquilo que está mais presente no momento não é possível viver, porque há uma negação disso, né? Na maior parte das vezes, uma negação, uma distorção disso e uma cobrança muito grande dessa felicidade, né? Então, o humanismo, especificamente abordar centrada na pessoa, ela tem uma tarefa aí, uma facilitação que é permitir a liberdade experiencial, um também dos conceitos muito importantes e caros de abordagem, que é a liberdade experiencial, ou seja, o que eu estou experienciando agora nesse momento, o que é que eu estou experienciando, eu preciso entrar em contato com isso, até mesmo para o processo de mudança. Carl Rogers diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a gente muda não porque a gente quer assumir uma outra perspectiva contrária ao que a gente está sentindo, mas o processo de mudança vem com a vivência daquilo que eu sou nesse exato momento, no aqui e agora. Então, entrar em contato com esse medo, conversar, falar sobre o medo. Muitas vezes a gente não fala sobre o medo porque às vezes não é nem permitido essa liberdade experiencial e a gente começa a fantasiar e a gente começa a ter alguma alternativa de sair da vivência ou da própria experiência por meio de fantasia e o medo vai aumentando e a gente não vai conseguindo elaborar ou dar conta disso, né? Então, eu acho que a pergunta foi um pouco nessa direção, né? Marisa pode complementar e me ajudar a lembrar também das outras perguntas, né? Enfim, teve outras perguntas aí também do Ítalo, Bento, meu companheiro, que bom a presença aqui. Enfim, vamos ajudando aí, Marisa, a lembrar as outras perguntas. Ou Carol pode repetir, enfim. Eu penso que as duas, a pergunta do Bento e a do Marcos Lordão, são perguntas que se encontram, né, convergem. A de Bento traz um pouco uma problematização sobre essa possibilidade de que o homem, né, máquina, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, esteja sendo, né, provocado a responder, né, e dar conta e superar os limites do homem-máquina para se reencontrar enquanto humano, né? Eu acho que Marcos Lordão ele traz também isso e quando ele questionou com os alunos dele essa semana, né, sobre esse papel, né, do humanismo e o que é que nós temos a ver com isso nesse momento, o que é que respostas a gente pode colocar. Então, eu acredito, e Sandra também converge muito comigo, que realmente, como eu disse antes, esse é um momento extremamente forte, fértil, para que haja um
reflorescimento do humanismo, e especificamente do humanismo rogeriano, pelos valores e princípios que essa abordagem, né, traz, não só para a parte clínica, psicoterápica, educativa, mas para todos os âmbitos humanos. Eu diria que é um jeito de ser, uma filosofia de vida, né, o que essa abordagem traz enquanto fundamentos. Então, assim, a valorização da vida, como eu disse antes, em todas as suas formas de manifestação, o resgate do ser humano, não desse ser humano como um ser humano máquina, mas um ser humano que precisa atualizar suas potencialidades interativas, interacionais, relacionais, né, dialógicas, experienciais nas suas dimensões, tanto de sofrimento como também de prazer, né, de gozo. Vou usar até uma expressão que às vezes parece moralística e não bem vista pelos moralistas, mas nesse sentido do ser humano ter prazer naquilo que ele faz, ele sentir gozo no que ele realiza, mesmo também vivenciando momentos de sofrimento, como bem Sandra lembrou, porque realmente o medo, que a questão de Lilian traz isso, o medo é inerente ao ser humano, a angústia faz parte do ser humano, né? A tristeza, a dor, a saudade, né? A solidão, né? A dor da solidão, no momento desse que a solidão não é uma escolha, não é uma questão, uma solidão ontológica, mas uma busca, uma imposição diante de uma crise, né, pandêmica. A questão do sofrimento é preciso ser vivenciada, é preciso ser encarada, não é para ser negada. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito aí como possibilidades que, nesse momento de sofrimento, de medo, de angústia, medo de morrer, né, medo de não estar lá amanhã ou daqui a pouco, e das pessoas queridas, de não poder tocar, de olhar, de sentir as pessoas, é também uma possibilidade de que, ao encarar esse medo e senti-lo experiencialmente, também da gente, as forças de vida, né, serem retomadas com muita plenitude, no sentido de que, a partir dessa pandemia, a gente pode cuidar mais dos nossos vínculos, das nossas relações, cuidar mais do meio ambiente, cuidar mais das pessoas, amar mais as pessoas, se preocupar mais, se importar mais com as pessoas, né? Ter uma preocupação maior. Eu acredito, inclusive, que aí do ponto de vista social, que a gente possa ter a possibilidade aí, pegar essa possibilidade de ver que nós vivemos num mundo desigual do ponto de vista socioeconômico. As desigualdades sociais são muito grandes. Não dá para pensar um humanismo, uma abordagem centrada, desvinculada de um engajamento político, né? de um engajamento com as pessoas que sofrem, que estão passando por situações de miséria, de pobreza, porque está muito visível isso. Dizer que você não se sofre, você não se incomoda, não se importa com as pessoas que estão morrendo aí aos milhares, né? Já morreram no mundo e estão morrendo ainda também, e aqui no país, quando digo do mundo, no sentido mais amplo, né? Então, assim, é impossível isso. Eu acho que ficar numa visão romantizada da ACP, da abordagem centrada na pessoa, sem desenvolver essa empatia, que antes de tudo é uma empatia, um amor ao outro, um cuidado com o outro, uma necessidade do outro, que envolve uma preocupação com esse outro, visando a justiça social, a preocupação que o outro tenha tanto direito à vida como eu tenho, qualquer um de nós tem, né? E lutar e se engajar nesse processo. Eu acho que a abordagem ela traz também essa possibilidade, essa potencialidade a partir dos seus princípios, né, da que a gente possa rever que tipo de humanismo nós que somos da abordagem centrada ou que não somos, nós seres humanos, que tipo de postura e compromisso no mundo eu estou, que eu nego que existem desigualdades sociais, que isso é uma questão individual e não social, e que nós não temos a ver com isso, e nós não temos comprometimento com isso. Eu acho que a gente precisa também amadurecer. São questões que me vêm aqui, nesse momento, nesse diálogo, que eu acho que eu não sei se eu consegui responder, né? Então, um ser humano para além da máquina, mas um ser humano que se afeta e se deixa afetar e que se importa e que se implica. Eu acho que nós, né, Sandra, não é acho, eu acredito exatamente nisso. Estamos aqui por isso, porque a gente se importa. A gente não está afim de viver um humanismo que fica só atrás, né, das paredes das salas de aula, mas de um humanismo que precisa ser distribuído como bolsões de humanismo, como dizia Mauro Matuzzi, né, se expandir no mundo nessa direção da preocupação e do respeito um do outro, né, naquilo que tem de vida, que tem de legítimo para existir, né, como ser
ser vivente, ser ontológico como ser humano, né? Não sei. E ainda uma outra pergunta que o Marcos Lordão mandou agora, que é: como vocês percebem esse luto coletivo que estamos vivendo? Indo um pouco aí em relação a Bento, acho que Bento formulou a pergunta e, ao mesmo tempo, elucidou, né, também essa questão, né, essa obrigação que a gente tem desse auto-olhar nesse momento, com essa, o que é um avanço, esse auto-olhar, mas nem todos conseguem sustentar, digamos assim, né? A gente vive num mundo de olhar para fora, né? O olhar para fora está mais em evidência do que olhar para si. Somos obrigados agora, mas ainda assim há a possibilidade de fuga, né? Isso a gente vem comentando isso e de fato, a pandemia sacolejou, né? Essa era da técnica, né? A gente vive muito voltado, tanto é que na universidade, Marisa também percebe isso, imagino que sim, a necessidade que todo mundo tem de qual a técnica que a gente pode fazer agora para aplicar, para poder o cliente estar bem, para poder a gente conseguir, quer dizer, o momento agora é um momento de parar, né? E aí vai um pouco nessa questão do luto, né? Desse luto que a gente está vivendo. A gente está vivendo luto, assim, luto mundial, né? As nações estão todas vivenciando isso. Nós estamos vivenciando o luto de infinitas mortes que estão acontecendo em todo o mundo. Um luto do mundo perdido, né? Do mundo também que a gente nem terminou de viver. E aí a pandemia vem mostrar que a vida é assim, né? A vida e a morte, que uma é o contraponto da outra, uma existe em função da outra e se reconstitui e tudo mais, mas a pandemia veio mostrar isso, que a gente mal se despediu do mundo antigo, né? A gente não deu tempo nem muitas vezes, de ir ao supermercado para fazer aquela última feira lá, para poder trazer e abastecer ali o máximo que a gente pode, ou 2 semanas que a gente possa fazer isso. Então, a gente mal se despediu do outro mundo. Isso é o luto, é um luto que a gente vive, é um luto das relações, da forma como a gente estava vivendo com as pessoas também, das proximidades que a gente teve que agora que se distanciar, pelo cuidado, e aí vem outro valor, o valor da empatia, né, também. Por outro lado, eu tenho notado também que uma perspectiva, né, de avanço em relação a tudo isso, e que tem ficado bastante evidente, é a questão da espiritualidade, né? A espiritualidade que a gente tem buscado, né? E aí, quando eu estou falando de espiritualidade, não vou necessariamente no conceito, na ideia de uma religião, né? Cada um vivencia a espiritualidade como se sentir mais à vontade, né? Como desejar. Muitos vivenciam por uma religião, a vivência outra religião, enfim, qualquer religião. Outros vivenciam a espiritualidade sem mesmo religião, né? E a gente amplia o conceito dessa espiritualidade, né, que não está vinculada necessariamente à religião, mas a gente tem sido surpreendidos, né, constantemente, né, por essa questão da espiritualidade. Eu vejo como um avanço que também é o nosso lado humano, né, também faz parte dessa nossa humanidade, essa vivência da espiritualidade, né. Então, e a gente tem notado, eu pelo menos tenho percebido isso, né, nas mensagens que recebo, no WhatsApp, né, nas igrejas que a gente vê que estão vazias, mas a gente nota que cada casa parece que conseguiu fazer a sua igreja dentro de casa, né? O seu altar, pedindo para que isso passe logo, para que esse momento, né, que a gente tenha força para enfrentar esse momento. Então, a espiritualidade ela tem vindo também nesse âmbito que eu estou falando agora, né, e abordar centrada na pessoa, ela também tem ido nessa direção. Alguns teóricos da abordagem se dedicaram à espiritualidade. Carl Rogers, no final da vida dele, ele já aponta isso, né, naquele livro Um Jeito de Ser, ele já sinaliza essa questão, né, dessa curiosidade
por algo mais transpessoal. Boanain também fala nessa perspectiva. Constância Bowen também vem trazer um pouco dessa abordagem, a própria ideia da formatividade, né, como tendo, por exemplo, momentos de movimento no contexto de terapia individual ou grupal, ou até fora do contexto de terapia, momentos de movimento onde parece surgir uma perspectiva de espiritualidade, se a gente pode dizer isso sim, também na abordagem centrada na pessoa, nem sempre estudada, nem sempre avançada, mas ela tem, né, o próprio Mauro Matuzzi, que trabalha nessa perspectiva da espiritualidade também, e isso tem sido um avanço, de certo modo, né, nessa vivência da espiritualidade, né. Semana passada, por exemplo, eu fui surpreendida, acho que foi na segunda-feira, não lembro bem o dia, às 18 horas, né, escutei aqui alto, alguém aqui, não sei se foi ao vivo, ou se foi um som que colocaram aqui no prédio aqui perto, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi e se espalhou muito por aqui, a Ave Maria, né, tocando, né, instrumental, momentos assim que fazem com que a gente se reconecte, né, com algo de espiritualidade, para vivenciar, para o enfrentamento desses momentos que a gente está vivendo de luto, né, de luto pelas vidas que estão sendo perdidas aí, né, nesse contexto. Marisa, não sei, Marisa, se você teria algo a acrescentar por aí, né, dentro dessas questões. Eu estava dizendo, tentando responder mais diretamente à questão que, né, Francisco Bento fez, pensar que realmente o ser humano que foi pautado, né, construído no contexto da modernidade, da razão, da racionalidade, da lógica, né, fundamentada na técnica, ser sacolejado nesse momento de pandemia, isso é um dado, acho que é muito importante, é uma questão muito evidente. Eu acredito que isso esteja acontecendo, mas está acontecendo exatamente por essas coisas que estão entrelaçadas, que eu acho que as outras questões também estão permeando, né? Essa coisa de você sentir sua vida em risco, você vê várias pessoas, né, milhares de pessoas no mundo, até agora milhões, porque tem total aí, parece que ela está chegando, né, a milhões de pessoas morrendo, isso também afeta o ser humano, abala o ser humano, ele é sacolejado forçosamente a repensar muitas das suas bases, né? E muitas vezes, é como a Sandra coloca, o caminho é uma conexão maior com o transpessoal, né? Com a transcendência, com o sagrado, mesmo que você não tenha uma religião, mas uma busca de tentar dar conta daquilo, de transcender aquilo, né? De uma maneira diferente da lógica objetivista, racionalista, tecnicista. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo sacolejado, a gente pode refrear, a gente pode sofrer retrocessos, porque os seres humanos, eles podem também se amparar, muito mais buscar cada vez mais, em vez de vivenciar as experiências, de fazer essa imersão, buscar esse auto-olhar, ficar muito mais dependente e recorrente a respostas, né, mágicas, técnicas, né, para resolver essas questões. E, ao mesmo tempo que isso está abalando, eu também estou vendo muito, inclusive no meu âmbito de atuação no trabalho docente, as pessoas trabalhando muito, fazendo muitas coisas, conversando muito nos grupos. Eu fico pensando, e o tempo para estar consigo mesmas e consigo mesmos, né? O que é que está havendo? O que busca essa desenfreada para o trabalho, sabe? Mesmo que seja remotamente. Então, até o tempo, né, Marisa, a gente está perdendo vidas, está perdendo o mundo que não é mais ou menos, que a gente está sendo que tentar se adaptar, e a gente não está tendo tempo nem do luto, né? Quando você fala aí que a gente está trabalhando, o luto não tá sendo podido vivenciar nesse sentido. A lógica moderna, racional, tecnicista, está ainda preponderante, né? Então, a gente não sabe se depois disso, né, outros caminhos acontecerão, mas o que eu vejo, pelo menos dentro da universidade, é que o tecnicismo, a racionalidade está preponderando. E eu acho que até com uma fuga dessa realidade, porque se preenche muito o tempo e o dia com atividades e não se tem tempo para viver esse luto, como bem Sandra colocou. Então, assim, é complicado, a gente realmente não dá para ter tanto otimismo, não dá para ter otimismo, mas não, para não perder a esperança, mas ao mesmo tempo
não podemos afirmar nada. A única coisa que a gente está colocando aqui é que os fundamentos dessa abordagem, aí eu digo, a ACP pode contribuir como? Nesse sentido, com os valores e princípios que norteiam a abordagem, com também as práticas, né, psicológicas que a abordagem também, né, pode disponibilizar, e tem feito várias. Eu vejo a Sandra fazendo, né, atendimentos online, vários profissionais, vários docentes, a gente criando grupos de encontros, né? A abordagem está entrando nesse vazio, né, para se comprometer com as pessoas, para ouvir as pessoas. Então, assim, são respostas concretas que, por enquanto, a gente está conseguindo para acolher essas pessoas que estão vivenciando esse luto, o medo, que somos também nós, né, que estamos lá. Mas aqui, é uma expressão disso, eu já disse no encontro anterior, estamos em busca de vida, estamos aqui e tentando expandir essa vida para os demais, né, essa força, essa utopia, essa esperança, porque o luto também, a dor, ele também traz a possibilidade da gente viver melhor, de fazer melhor, de aproveitar melhor a vida, sabe? Então, assim, vida e morte e vida, tá tudo muito interligado e como movimento, mas não como negação. Então, assim, eu não sei se eu respondi a você, Bento, nesse sentido, mas, assim, que saculeja, sim, mas não garante que vai mudar, porque, inclusive, para fugir da dor, muita gente está se refugiando no home office, sobrecarregando e se acostumando com o home office e com as atividades remotas. Eu e Sandra estamos utilizando aqui com dificuldades, mas a gente não quer ficar reduzida a isso. A gente quer o olho no olho, a gente quer tocar as pessoas, a gente quer sentir as pessoas, né? Como eu sei que as pessoas também precisam disso e querem isso, né? Estamos utilizando essa ferramenta agora porque é o possível, mas é difícil para nós estarmos comunicando com vocês sem olhar no olho, sem sentir a respiração, sem poder, né, estar mais juntos presencialmente, mas é o possível que a gente está fazendo. Então, assim, a necessidade de vivenciar esse luto é necessário. Essa dor é uma dor que dói, mas também é uma dor que, se a gente vivenciar, e eu tenho vivido, eu acho que quem está vivendo sabe disso, do que eu estou falando, se a gente se conectar demais com essa dor coletiva, viu, Marcos Lordão, a gente não vai dar conta, é muita dor, a gente pode se abater, a gente pode adoecer. Então, até pelo sistema, pela manutenção do sistema e da nossa saúde, a gente precisa também ter um equilíbrio nessa vivência, porque se a gente for fundo nessa dor coletiva, a gente também perde a condição de vida, de existência, de saúde e também de poder contribuir para a vida e para a saúde. Então, assim, eu vejo muito, muito nesse sentido. Eu não sei como é que para vocês está chegando isso que eu estou colocando, né? Mas é muito nessa linha. Então, assim, a gente, uma abordagem que fala, chora e sofra. Ontem tinha uma pessoa minha muito querida, disse que viveu um momento muito forte, mas não estava conseguindo chorar, se segurou, porque também era... Eu disse, chore, se permita, chore, chore. Não tenha medo de chorar, não tenha medo da tristeza, porque é necessário experienciar. E a abordagem traz isso. Né? Viva seus sentimentos, não negue esse sofrimento, seja ele de dor, de prazer, de felicidade, de alegria, seja lá o que for. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Vieram mais 3 comentários aqui, que não vai dar tempo da gente, eu acho que se debruçar sobre essa nova discussão que eles estão colocando aqui. Eu vou ler aqui uma pergunta que Regina Formiga colocou, que ela diz assim: a mídia televisiva tem dado, nesse período de pandemia, de isolamento social, mais ênfase às palavras empatia e esperança. Ao meu ver, elas muitas vezes, estão empregadas descontextualizadas do real significado. Como vocês interpretam essa questão? E embaixo, o Robert comentou: a mídia tem disseminado mais medo à população do que a própria pandemia, trazendo essa realidade para o humanismo, como devemos agir frente a essa vivência. E ainda um comentário aqui da Liana, que ela diz: parabéns, Sandra e Marisa, pelo diálogo. Estamos em isolamento social, porém acelerados com a mente e o corpo. Me preocupo com essa fase de luto. Me preocupo se essa fase de luto só vem aparecer quando voltarmos às ruas. Saúde a todos. Então, assim, essa questão de mídia é interessantíssima, mas eu creio que não vai dar tempo da gente trabalhar isso hoje. Mas ela está lida, ela está anotada aqui, tá bom? Faltam 5 minutos para a gente encerrar, então eu passo para esse encerramento das professoras. Eu queria só agradecer a atenção e dizer assim,
tomem cuidado com a mídia. A mídia ela pode se apropriar e ela geralmente utiliza muito bem desses princípios, né, que são humanistas, que são importantes e valiosos para os seres humanos, para estar a serviço do mercado, da manipulação das pessoas, do controle das pessoas. Então, essa sua reflexão, Regina, é muito interessante e a gente precisa ficar atento, porque está aí no nosso mercado, na nossa sociedade, vários profissionais e aparecendo aí uns profissionais que prometem resolver todas as dores, os lutos das pessoas em alguns meses, né? E faz treinamentos e tudo. Nós estamos falando de uma outra perspectiva que foge totalmente a essas questões imediatistas e midiáticas que estão sendo difundidas pela televisão. Inclusive de dizer, como também na mídia, que as pessoas estão aproveitando mais, vivendo mais com seus familiares, com as pessoas, que está sendo maravilhoso fazer home office. É muito perigoso, são muito perigosas essas ideias que são difundidas pela mídia. E não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Obrigada e até a próxima. Então, também já finalizando, né, agradecer esse momento com todo mundo, todos e todas aqui presentes, né, e deixar uma reflexão de que será que a gente está de fato aproveitando, né, dentro dessa ideia aí do homem-máquina, ou se a gente está trazendo esse homem-máquina aqui também para casa, para o home office, né, e estamos querendo contato com o outro, às vezes perdendo contato consigo e também com quem está ao nosso redor, né? Então, isso é muito complicado e eu acho que a gente precisa refletir muito, discutir muito, né? E aí, esperamos vocês, né? E na próxima live, sábado, estaremos aqui. E com muita gratidão, finalizo por hoje a minha fala.